havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, meu Deus, da forma como o Senhor quer, para que as nossas vidas sejam transformadas em Ti, Pai, no poder da Tua palavra. Senhor, que os nossos corações estejam abertos a receber do Senhor a instrução, a receber do Senhor a correção e a direção, para que nós possamos caminhar, meu Deus, no Teu caminho, em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus em todas as coisas. Nós conhecemos a história de Jó. Jó, um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Jó tinha os seus filhos, as suas filhas. A palavra fala do tamanho da propriedade de Jó, do patrimônio que Jó tinha, que não era pequeno. Jó, ele era o maior em todo o Oriente. A palavra de Deus diz o que ele tinha de gado, de bois, de jumentos, de camelos. Jó, ele tinha a maior transportadora de todos os tempos ali. Naquela época, a maior transportadora na face da terra pertencia a Jó. Para você entender o tamanho deste homem. Outro dia eu estava vendo um vídeo das maiores frotas de caminhões do Brasil. E elas são gigantescas. Tem frotas aí com milhares de caminhões. E Jó era a maior frota da época. Quando se fala que ele tinha ali 3.000 camelos, o camelo serve para transporte. Era o caminhãozinho da época. Era o utilitário da época. O camelo é o que fazia o transporte. Então tinha aqueles comboios, né? Comboio é de caminhão, mas aqueles comboios de camelos, que servia para quê? Para transportar mercadorias. Jó cuidava da logística da época. O maior negócio era dele. Para você entender o tamanho de Jó. E a própria palavra deixa muito bem registrado que ele era o maior do Oriente. O maior. Ele era o maior de toda a terra. Toda a terra era lá, no Oriente. Mas esse homem, mesmo sendo o homem mais rico da face da terra no tempo dele, mesmo ele sendo o homem que era o mais abastado, com maior patrimônio, ele era temente a Deus. E a descrição na introdução da apresentação de Jó fala que os filhos dele
faziam banquetes, festas. E os banquetes, ali a palavra diz que no final do período do banquete, Jó fazia sacrifícios a Deus, pelo número de filhas e pelo número de filhas, filhos e filhas. Eram 7 filhos e 3 filhas. Então, os filhos se reuniam na casa de um dos filhos e ali era servido um banquete. Às vezes a gente faz um jantar em casa, uma janta em casa, e convida algumas pessoas. É comum a gente fazer esse tipo de coisa, não é, irmãos? É tão agradável a gente fazer isso. Mas, quando se encerra a noite, se encerra e todo mundo, cada um vai para a sua casa. Não é assim? É assim. E às vezes a visita, ela fala assim, não, eu estou indo embora. Não é? Parece que é praxe isso. Eu estou indo embora e a pessoa de casa fala, não, não vai ainda, está cedo. Mas é um diálogo por educação, mas é hora de ir embora. E aqueles filhos e filhas de Jó, eles se reuniam nos banquetes, e os banquetes duravam 7 dias. O banquete não era de uma noite de jantar, eram 7 dias de banquete, de festa. Então cada um dos seus filhos fazia, de tempos em tempos, um determinado banquete em suas casas. E Jó observava isso, mas por ser um homem temente a Deus, ele chamava os seus filhos na madrugada para estar com ele, e ele fazia sacrifícios a Deus, por ser temente a Deus. E isso é algo precioso, irmãos, porque Jó fazia de tudo para agradar a Deus. Fala comigo, Jó fazia de tudo para agradar a Deus. É algo errado isso? Não. Mas não é tudo. Não tem nada de errado, mas não é tudo. E há pessoas que são assim, até os dias de hoje. Elas precisam servir, elas precisam fazer algo para agradar a Deus. E de tempo em tempo, elas precisam se consertar diante de Deus. E foi criada uma cultura no meio do povo evangélico, que a gente pode acumular os erros, os pecados, até a Santa Ceia. Na Santa Ceia a gente pega tudo, põe num saquinho, amarra e joga no lixo. E começa de novo. Essa cultura, ela não existe biblicamente falando, mas foi algo criado dentro das igrejas, através de ministrações, através de ensinamentos equivocados. E a gente precisa entender isso, que a nossa vida é uma continuação. Nós precisamos andar sempre de forma íntegra. E Jó, de tempo em tempo, ele fazia os sacrifícios a Deus, porque ele colocou em seu coração que talvez os seus filhos tivessem errado, talvez os seus filhos tivessem cometido algum pecado, e que ele não tivesse percebido. Percebe que Jó, ele fazia tudo para proteger a sua casa, a sua família, os seus filhos. Jó fazia tudo para proteger os seus. E às vezes tem pais que são assim, eles pegam os filhos, colocam debaixo das asas, como se os filhos fossem dados para eles cuidarem até o resto da vida. Outro dia, eu vi um testemunho de um casal que estava lutando para que os seus filhos, o seu filho, na verdade, pudesse seguir na vida, pudesse andar em frente. E o filho não queria sair do videogame, não queria fazer nada da vida. E aí falou, mas esse menino não quer seguir na vida, tal, ele não estuda. Não, ele já terminou os estudos. Puxa vida, já terminou os estudos, ele não trabalha, não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada, não quer saber de seguir a vida. Eu preciso dar um jeito de tirar ele aqui, já está com 40 anos. O menino, já estava com 40 anos o menino, e não queria sair de casa. Por quê? Porque os pais colocaram tanto debaixo da asinha,
protegeram tanto o filho no ninho, que o filho não quis sair. Os nossos filhos, a palavra de Deus diz que eles são como flechas, eles são feitos para serem lançados. E quando a gente lança a flecha, a gente não segura mais a flecha, ela vai, simplesmente ela vai. E assim são os nossos filhos. Mas Jó fazia o quê? Eu vou sacrificar pelos meus filhos, porque eu tenho medo que eles percam a integridade, eu tenho medo que eles se percam nessa vida. Então eu vou fazer tudo pelos meus filhos. Eu não estou falando que nós não devemos fazer tudo pelos nossos filhos. Nós devemos fazer tudo que é possível a gente fazer pelos nossos filhos. Tudo que é possível, tudo que está ao nosso alcance. E ontem, até aqui no meu aniversário, na comemoração, nos vídeos das pessoas que mandaram, a minha mãe estava lembrando das ansiedades do coração dela a respeito da minha vida, da vida do meu irmão, que ela não sabia se ela ia conseguir ver a gente crescer, se eles iam ter condições de poderem pagar uma faculdade para a gente, da gente poder crescer na vida. Essas são as preocupações de todos os pais. Cada pai, todo pai, se preocupa em seus filhos crescerem, e isso é legítimo. Mas a gente traz os nossos filhos para perto do peito, o mais perto possível, o mais próximo possível, e a gente afasta o arco o mais longe possível, e o filho está aqui, para a gente colocar muita força, para eles serem lançados muito longe. É assim que tem que ser. Mas Jó, ele tinha medo. O que Jó fazia era por medo. Era porque ele tinha medo de alguma coisa ruim acontecer. Ele tinha medo de algum problema acontecer. Por isso ele fazia. E há pessoas que elas fazem as coisas por medo e não por amor a Deus. Fazem as coisas porque elas estão tremendo de medo de alguma coisa ruim acontecer, e não porque elas são gratas a Deus, porque elas reconhecem o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, porque elas reconhecem que Deus é que supre todas as necessidades, porque elas reconhecem que é Deus quem faz todas as coisas. Não, elas fazem porque elas têm medo. Mas o medo, irmãos, ele é bom para as nossas vidas até um certo limite, mas a partir do momento em que ele começa a travar a nossa vida, a nos fazer coisas apenas pelo medo, ele está sendo tóxico, ele está sendo ruim. O medo serve para preservar a nossa integridade, para eu saber que daqui para frente eu tenho que tomar cuidado, porque pode ter um abismo na minha frente. Então, quando eu tenho medo de cair, eu preservo a minha vida. Entende quando o medo é saudável? Mas a partir do momento em que o medo me faz fazer coisas só pelo medo, é o medo que está mandando na minha vida. E Jó, ele fazia essas coisas porque ele tinha medo, não por causa que ele tinha uma fé grande no Senhor, apenas por medo. E nós precisamos agir pela fé, agir porque nós cremos, agir porque nós amamos o Senhor. É óbvio que o temor precisa estar na nossa vida, mas nós precisamos, acima disso, com toda a nossa fé, estarmos juntos do Senhor. E nós vemos um outro exemplo na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 24, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Olha só, Tomé tinha andado com Jesus, tinha caminhado com Jesus, tinha ouvido tudo aquilo que Jesus tinha falado, tinha testemunhado tudo aquilo que Jesus havia feito. Tomé tinha ouvido todas as profecias a respeito do Messias. Ele sabia, Jesus disse que ele morreria. Jesus falou. Tantas maravilhas Tomé viu acontecendo. E quando os discípulos falaram para Tomé: Tomé, o nosso Jesus está vivo. Ele ressuscitou, Tomé. Ele esteve com a gente. Mesmo depois de tudo, Tomé ainda falou assim: se eu não colocar o dedo, e esse é o sinal de Jesus, não é? De Salvador, em libras. Se eu não colocar o dedo nas feridas, no buraco do dedo, da mão dele, se eu não colocar a mão na lateral, onde ele foi cortado com a lança, eu não vou acreditar de jeito nenhum que Jesus está vivo. Como é que é possível um tipo de incredulidade desse? Como é possível alguém que esteve andando com Jesus não acreditar? Como que é possível alguém que estava junto com Jesus continuar descrente de tudo, desacreditando daquilo que estava sendo falado, não acreditando naquilo que estava sendo testemunhado? Como que é possível? E Tomé é esse cara sempre desconfiado. Você conhece alguém assim? Tem pessoas assim, que elas não confiam em ninguém, que elas não confiam em nada, que elas não acreditam em nada. Enquanto não tem uma prova para elas, elas não acreditam. E quando a prova vem, às vezes elas não acreditam também. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte de gente assim. Você pode colocar testemunho em vídeo das coisas que Deus faz. Você pode mostrar que Deus cura, que Deus transforma. Você pode trazer aqui uma fila de gente testemunhando que voltou a andar, que prosperou na vida, que Deus transformou a sua história. Mas a pessoa fala assim: ah, isso aí é na vida deles, eu não acredito. Enquanto não acontecer na minha, eu não vou acreditar. Mas como é que pode acontecer? Como é que pode acontecer na minha vida, se eu quero que aconteça, sem eu acreditar que pode acontecer? Aquilo que você pensa que você é, você é. Aquilo que você acredita, acontece. Aquilo que você sonha, se realiza. Porque se você não sonha, não acontece. Se você não pede, você não recebe. E como é que você vai pedir algo, se você não acredita que você pode receber? E sabia que tem gente que não pede perdão, porque acredita que aquilo que a pessoa fez é tão ruim, tão grave, tão horrendo, que Deus não é capaz de perdoar? Você acredita que tem gente assim? Tem gente assim, que ela não é capaz de pedir perdão para Deus, porque ela não acredita que ela possa ser perdoada. Mas o perdão vem quando eu me arrependo. Quando eu peço perdão, eu me arrependo daquilo que eu fiz de errado. Em quanto tempo eu recebo perdão? Ele é instantâneo, porque nós já fomos perdoados pelos nossos pecados.
todo o castigo que estava reservado para nós foi jogado, lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver a palavra dessa forma. Acreditar que Ele levou sobre si as nossas dores. Acreditar que tudo que Ele fez foi por amor a nós. E por que nós não conseguimos alcançar determinadas coisas no Senhor? Porque nós não vivemos a palavra. E viver a palavra é você fazer as coisas pela direção de Deus. No nosso trabalho, a gente aprende a fazer um determinado serviço. A gente faz de acordo com aquilo que a gente foi instruído. Não é assim, irmãos? É ou não é? A gente faz de acordo com o que nos instruíram. E quando a gente faz de acordo com o que a gente foi instruído, dá certo ou não dá? Claro que dá certo. E Deus, Ele nos instrui todos os dias na sua palavra. Deus nos instrui. A gente precisa pegar as instruções de Deus e colocar em prática. E aí dá certo. A gente passa a viver a palavra. A gente passa a viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A gente passa a ter a nossa vida transformada. Há pessoas como Jó, que fazem por medo. Há pessoas como Tomé, que não querem nem saber de nada, porque enquanto não tiver uma prova, eles não se movimentam. Tem pessoas de todo tipo. Jó, ele precisou ter uma experiência com Deus. Deus permitiu que tudo na vida de Jó fosse tirado. Ele perdeu todas as suas propriedades, casas que ele tinha desabaram, os seus filhos foram soterrados pelas casas, os seus filhos morreram. Jó perdeu tudo. Jó precisou perder tudo para ele descobrir que ele não precisava de nada para conhecer a Deus. Jó precisou perder tudo. E ele passou um período de experiência ali, num processo doloroso, de enfrentamento, de acusações, do próprio Deus vindo falar com Jó, para Jó entender quem era Deus na vida dele. E Deus vem falar com Jó, e chama a atenção dele. Ele precisou ter essa experiência para que ele pudesse ter a sua vida transformada. Olha só, Jó, capítulo 42. Abra lá comigo. Lá no final da história de Jó. Jó, capítulo 42. A partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, depois do que Deus havia falado para ele: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá, Jó. E aí Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava cabisbaixo, sentado num monturo, nas cinzas. Só tinha um caco de telha na mão para ele coçar as feridas dele. Era a única coisa que aliviava Jó.
era coçar as feridas dele com um caco de telha. E então Deus se encontra com Jó e fala: Jó, se coloca de pé, cinge os teus lombos, porque eu vou fazer perguntas a você, Jó, e você vai me responder. Deus vai para um enfrentamento com Jó, fala: não é possível que eu coloquei esse cara nas cinzas, e ele não está acordando para a vida, que eu precisei tirar tudo dele, para ele poder entender, para ele enxergar quem eu verdadeiramente sou, e ele ainda não está vendo. Então o próprio Deus começa a fazer perguntas para Jó, num enfrentamento, e Jó, ele fala: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, eu não acreditei que o Senhor podia fazer tantas coisas, eu falei de um Deus que eu não conhecia, eu fiz coisas que eu não entendia porque eu estava fazendo. Jó fala: eu me arrependo no pó e na cinza. Mas uma declaração de Jó é o que faz nós entendermos o tamanho da profundidade da experiência que ele teve. Ele fala: eu conhecia o Senhor de ouvir, mas agora as escamas caíram dos meus olhos, os meus olhos veem o Senhor. Porque Jó passou a viver a palavra. E a segunda etapa da vida de Jó foi muito melhor do que a primeira. A palavra de Deus diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha no começo da vida. O dobro. Se aquele homem já era o homem mais rico de toda a terra conhecida, ele passou a se tornar ainda inalcançável. Ninguém mais podia alcançar ele. Deus deu a ele o dobro do que ele tinha no começo. Mas irmãos, a gente precisa entender que essas coisas não são como uma mega sena, que Jó ganhou na mega sena e a vida dele foi transformada, que ele ganhou na mega sena e ele foi próspero do dia para a noite, ou da noite para o dia. Não, irmãos, a vida de Jó foi transformada num processo com Deus. Às vezes a gente não quer passar pelo processo para poder melhorar. Às vezes a gente quer evitar a dor, como Jó fazia sacrifícios a Deus. Eu vou evitar aqui, eu vou fazer porque eu tenho medo do que pode vir contra mim. Jó, ele fazia por medo, mas o medo não impediu do processo vir sobre a vida dele. O medo não impede do processo vir sobre nós. Entenda isso. Você ser íntegro, você ser reto, temente a Deus, não impede o processo de vir sobre a sua vida. O processo de Deus vem sobre você para que você, além de ser íntegro, reto, temente a Deus, você possa viver o extraordinário do Senhor na sua vida. E Tomé, ele teve um enfrentamento com Jesus. Jesus foi direto ao ponto. Jesus, ele encarou Tomé como Deus encarou Jó aqui. Abra lá sua Bíblia para você ler comigo. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Olha a observação. Estando as portas trancadas, Jesus pôs-se no meio deles. As portas estando trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês.
E logo disse a Tomé: Tomé, vem aqui, ponha o seu dedo nas minhas mãos, veja aqui as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé ali declarou que Jesus era o Senhor da sua vida e Deus da sua vida. Mas não parou por aí. Olha só, seguindo, versículo 29. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus ainda chama a atenção de Tomé: Tomé, para com essas bobices. Tomé, para com isso, se converte, seja crente, não seja incrédulo. Se converte, Tomé. Você está crendo porque você me viu, mas haverá pessoas que não me verão, mas crerão. Haverá pessoas na Catedral do Amor um dia que eles não me viram face a face, mas eles crerão de todo o coração. Ah, Deus, a gente não ouve falar da vida de Tomé depois, não se ouve falar a respeito de Tomé, tem pouca coisa a respeito da vida dele. Nós ouvimos falar que Jó teve a sua vida transformada. Irmãos, há pessoas que precisam ver para crer, mas nós, fala assim comigo, nós somos aqueles que creem para depois ver.